Ô Sonic, uma franquia maravilhosa que atualmente teve 3 filmes muito bons e também teve vários memes com Sinto o Shadow no meu cu. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Não exatamente. Já que eu percebi algo na internet de uma regra que eu não vejo o pessoal falando. E não é sobre as artes suspeitas. É sobre que se você ver toda a franquia, vai ter uma mídia de terror. Especialmente franquias para crianças, porque criança por algum motivo adora terror. Já tivemos coisa com Pokémon, Godzilla, Ben 10, Mario e até mesmo Teletubbies. O que eu tô vendo não pode ser, nem fudendo. E o Sonic também teve várias, mas por algum motivo ele simplesmente é um dos personagens, se não for o personagem que mais existe variante de terror, já que tem desde creepypastas e até mesmo analog horrors. Mas por que ele tem tantas versões? Venha descobrir comigo o motivo disso. E vou avisando que eu vou falar de 4 versões dele. 3 delas são bem importantes para esse vídeo e outra eu coloquei porque eu acho ela muito da hora. Bom, para começar, vamos falar da primeira versão de terror que tivemos, onde fez surgir uma imensidão de outras versões. To hear you better. Oh, come on, just give it a try. Alright, maybe just a little. E eu sinto o Shadow no meu cu, Larissa. Bom, pelo que eu vi, pelas minhas pesquisas e pelo canal do The Slenderman, gosto muito do canal dele, é um canal muito foda. A creepypasta mais antiga do Sonic é diferente que muitos pensam, já que não foi o Sonic XZ. Já que tem registro de outras creepypastas que vieram antes dela. E uma menção honrosa seria para o Sonic Chinelinho, que por curiosidade é uma creepypasta feito por um brasileiro. Brasil! E sobre o primeiro vídeo dessa creepypasta, eu acabei achando, e o vídeo foi lançado em 2012. E aí muitos podem pensar, ué, mas a creepypasta do Sonic XZ lançou em 2011, então como ela veio antes, sendo que tá dizendo que ela veio depois? Bom, sobre o vídeo, ele é um reupload, então foi um vídeo relançado, e pelo que eu vi, o primeiro vídeo do lançamento se encaixa em 2011, antes do Chinelinho e do EXZ. E a história que eu estou falando é sobre o pendrive azul. Bom, a história dessa versão na realidade até que é bem simples. Isso acaba sendo um vídeo do YouTube, do canal Sinões, que é o criador da creepypasta. E o vídeo a gente vê um pendrive azul e a gente vê toda uma narração. Só que a narração tá em inglês. E eu não sou fluente da língua inglesa. E não tenho legenda automática. Então eu resolvi fazer o seguinte. Eu pesquisei a história e um resumo na internet. Eu normalmente não faria isso. Mas como eu não consegui achar uma versão que dava pra ver a história original em português, eu acabei realmente lendo o resumo e aí eu vou explicar tudo pra vocês. A história é sobre Gonzalo, porque eu falei italiano, eu não sei. E ele foi pra casa de um amigo dele, e no momento que ele chegou em casa, seu amigo não tava bem. O cara tava sofrendo muito, ele tava pálido, e ele simplesmente morreu na frente dele. E é dito que ele morreu de um ataque epilético. Só que antes dele morrer, ele pegou um pendrive azul para o nosso querido Gonzalo. E ele resolveu testar na casa dele. E aí você já entendeu o que acontece, né? Ele coloca o pendrive no computador, o jogo começa normal, só que depois começa a ficar estranho. Ele começa a ouvir gritos de uma mulher sofrendo, e ele simplesmente fica perturbado, tava todo estranho o jogo, e ele só simplesmente tira o pendrive e o destrói. Bem, essa história até teve um remake há pouco tempo, mas eu não vi nada sobre o remake, eu não sei se a história melhorou, se piorou. Mas algo que eu acho curioso dessa história é que, diferente de outras versões, em nenhum momento ela diz que é algo sobrenatural. Pode ser que esse pendrive simplesmente tenha sido feito por uma pessoa cuzona pra caralho, um troll, um jogo troll desgraçado, que trouxe o fim do amigo por causa de ataque de epilepsia. Mas já dá pra ver uma coisinha ou outra parecida com a história de Sonic XZ. Não é a mesma coisa, mas dá pra ver algumas conexões. E mesmo essa história não sendo tão famosa quanto outras que vieram depois, é uma história em si bem simples, nada demais.
A parte do ataque epilético, no caso do amigo, eu até acho interessante, mas não é uma história nada demais. Só que ainda assim é interessante ver onde isso tudo começou e ver a possível, até o momento, primeira creepypasta desse personagem. Agora vamos falar da história mais famosa de terror do Sonic, que é o Sonic EXE. Essa história pode não ter sido a primeira, mas como eu falei, ela foi muito influente. E se existe todas as histórias de terror, querendo ou não, ela foi o pai muito importante. E ela, como eu disse, foi muito influente, tanto para essa história e tanto para outras creepypastas que depois eu vou dizer. Do mais, essa creepypasta possuíram vários problemas que eu vou comentar agorinha. Sobre a história, eu não acho que eu preciso explicar, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe dessa história. E é um garoto que recebe um DVD de um amigo desaparecido, vê uma carta implorando para não jogar, mas ele joga porque ele é um burro do caralho. E aí ele joga e percebe que fez merda, que o jogo era assombrado. E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. E você já sabe. E bem, a criatura maligna é um Sonic de olhos pretos, com pupilas vermelhas, com sangue saindo dos seus olhos. E essa creepypasta ficou tão famosa que surgiu várias variantes dela, como Mario EXE, Kirby EXE, Crash EXE, Toy Story EXE. Amigo vai se correr. Amigo vai E sempre costuma pegar o padrão visual que é olho preto, pupila vermelha e sangue baixo dos olhos, que simplesmente é muito tosco pra maioria. Pra mim, Muito bem, quem é o bandido que difama as criaturas? o único que fica decente com isso é o Sonic. Eu não sei porquê, mas mesmo sendo só essa mudança nesse visual do Sonic, combina. Nos outros personagens fica muito mais tosco. Talvez seja pela nostalgia, é bem provável. Mas até personagens da franquia do Sonic na versão XD, na minha opinião, não ficam tão maneiros. Só o Sonic, então também ajuda que os fãs também deram uma reagitada no visual dele, deixando ele bem melhor. Mas mesmo gostando do personagem, a história em si é bem ruinzinha. Primeiramente, por que o garoto simplesmente ignorou a mensagem do amigo? Sendo que era alguém próximo dele e que estava desaparecido há muitos dias. Tá, o DVD poderia não estar assombrado, mas poderia ser uma coisa desgraçada, poderia ser algo horrível. Então por que ele simplesmente ignorou a mensagem dele e não quebrou o DVD? E mesmo ele jogando o jogo, por que ele não quebrou o DVD depois, vendo que o negócio estava assombrado? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! E essa história também é o cúmulo do genérico. Provavelmente o criador só queria surfar no hype de Ben Drowned, que essa sim é uma creepypasta decente. Essa creepypasta é tão mediana que nem no site das creepypastas ela está. De tão mediana que ela é. E também não ajuda que o criador da história é bem... Pega ele, ele é Jack, o Jack aí, ó, pega o Jack, pega, junta, bora todo mundo batendo no Jack, Jack! E pelo que eu vi, hoje em dia a história desse personagem tá nas mãos de outras pessoas, que por sinal até fez um remake dessa creepypasta, que pelo vi melhorou bastante, e também tira algumas coisas estranhas da história original. Por exemplo, que o Sonic EXE era extremamente obsessivo com o personagem do Sonic, seu lado heróico. Só pra você entender o nível da creepypasta original. E também teve outra coisa que ela tá de certa forma relacionada, só que depois eu explico melhor. Esse é um tipo de história que o personagem em si virou mais marco do que a história em si. A história do personagem em si não ficou um marco gigante, mas o personagem em si ficou um ícone na internet e que ficou extremamente popular, sendo um dos maiores marcos das
de creepypastas, e eu até diria que é a creepypasta de jogo mais popular. Pra mim sim, eu considero ele mais popular que Bedrowned. Para! O Robotnik tá roubando a esmeralda! Que tipo de tolo você acha que eu sou? Olha lá! Puta que pariu! Agora falando da nova versão de terror do Sonic que ficou muito popular, eu estou falando do Shin Sonic, um analog horror feito pelo canal Evanimas, que a gente vê a história de um Sonic Canibal? satanista, e ele é um monstro gigante. Essa série trata de temas bem pesados e por algum motivo um bocado de canal infantil adora usar isso como conteúdo. É por isso que eu disse que eu ia falar do negócio do Sonic XZ, que por algum motivo o Sonic XZ e Shin Sonic, mesmo tratando de temas muito sérios, viram um tema de canal infantil. Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um ritual demoníaco para invocar o nosso querido amigo Shin Sonic. Mas ignorando essas merdas, sobre o Shin Sonic Tapes é bom. Surpreendentemente, até que é uma história bem legal, viu? Eu já quero deixar bem claro que eu normalmente não vejo analog horrors, já que muitos estão em inglês. E eu, como eu falei, eu não sou fluente. E como eu não entendo o suficiente, acaba, na minha opinião, ficando bem incompleto. Eu acabo não gostando tanto quanto eu gostaria. Não é que normalmente, tipo de história, eu vejo resumo no YouTube, ou vídeos falando sobre a história. Mas eu resolvi ver esse específico só para fazer esse vídeo. E como eu disse, eu até gostei. Tenho algumas ressalvas, mas alguns episódios são realmente bem feitos. Eu sinto que o criador está aprendendo com as críticas e melhorando a série. Como a animação da série que está sendo algo até que muito bem feito. Não é a coisa mais incrível do mundo, mas já está melhor que a terceira temporada inteira de One Punch Man e PNG Lock. Sobre o Shin Sonic é onde eu vejo mais as críticas, já que muita gente detesta o design desse porra. E falando que é mal feito, que tá no meio esquisito e que parece que foi feito um rabisco de uma criança. E de certo ponto, eu até que concordo. Afinal, o design dele, em alguns takes só, fica feio. E não é assustador, não é aquele feio estranho. Ele entra um pouco no vale da estranheza. Um exemplo são esses dentes muito realistas, esses olhos muito pequenos. E até mesmo as mãos sendo muito humanoide. Isso faz ele ficar só feio. Mas pra defesa dele, tem alguns takes que ele fica até que bem maneiro. Um exemplo disso é na capa do primeiro vídeo, e também tem outros exemplos. Eu diria que ele tem um problema parecido com o Mega Alligator. Eu sei que não parece fazer sentido, e talvez não tenha, mas deixa eu explicar. Em vários momentos eles estão estranhos, mas às vezes eles conseguem ter momentos visuais onde eles estão bem maneiros. E por sinal, uma das críticas do design do Shin também, e pra série, é que ele coloca o 2D do Shin junto com o realista, onde o Shin fica muito deslocado do local. É toda uma área realista e tem um bicho feito de desenho. Aí acaba ficando meio tosco. E graças a Seus, parece que o criador percebeu, já que os últimos episódios eles estão usando mais animação do que o realismo. O Shin eu até defendo, mas esse Tails aqui é só muito feio. Nossa, você é muito feio. Outro ponto positivo é que ao passar da série ele começa a ser mais Sonic. Outros personagens aparecem, como o Metal Sonic e o Shadow, personagens que não são recorrentes nesse tipo de história. Então o Shin Sonic não é nenhuma obra-prima, mas até que é bem legal, na minha opinião, como a história do Sonic tá anos-luz da história do Sonic XZ. Eu prefiro o Sonic XZ do que o Shin, prefiro, mas eu acho que como história Shin Sonic é bem melhor. Uma nova aventura nos espera, e não há tempo pra perder. E deixa. Agora eu quero falar da minha versão favorita, que é o Filmmaker Sonic. Bom, pelo menos isso aqui aceitou que é um impostor, né? Essa versão foi feita pela Raven, e pelo que eu saiba, ainda vai ter um jogo desse caminhão. Mas aonde você provavelmente conhece esse bicho foi em Friday Night Funk. E por sinal eu diria que Friday Night Funk foi muito importante para esses personagens, já que ele de certa forma fez a popularidade desses bichos estourarem de novo. Sobre a história dele, na realidade é bem simples. Eu resumirei. Ele é um filho de um outro XZ chamado Lord X, que é um Sonic XZ mais velho. Não, ele não precisou fazer atos canais. Mas o Faker foi criado a partir de matéria negra e foi criado para ajudar o pai. Obrigado por existir, Faker.
Com você vai ser mais fácil de torturar esses vermes. Pai, esse terreno agora é meu! É o que, seu arrombado? Bom, como você for meu filho, eu deixarei você dizer as suas últimas palavras antes de ser banido. Que pena que você não conheceu o Roberto. Que Roberto? Aquele que deixou seu cu aberto! Bem, depois dele ser banido, ele até mesmo criou seu próprio mundo onde ele foi banido. E até mesmo criou um sol de almas condenadas que estão fadadas a sofrer para a eternidade. Que se chama-se Sol Negro. E ele tem dois designs. O falso, que é um design mais bonitinho, mas que ainda tem alguma estranheza, ainda tem algo estranho nele. E o próprio fato da boca dele não tá nem um pouco exposta já é estranho. Mas o verdadeiro terror é a sua forma original, que pra mim tem o melhor design já feito pra um Sonic de terror. Ele tem uma boca enorme, com grandes dentes, olhos pretos vazios. É alto, é largo. É uma mudança grande, mas você reconhece que é um Sonic distorcido de terror. Algo que ele, por exemplo, não sofre com o Shin, que ele é diferente demais, mal se lembra o Sonic. Só que ele não fica parecido demais com o Sonic original como o XZ. Pra mim esse é o visual perfeito de um Sonic de terror. Você reconhece que é um Sonic, só que ele ainda assim é bem distorcido e diferente. Ele é sádico, é maluco, e ainda assim, ainda quer roubar o terreno do pai dele. Tem algo mais filho da puta do que isso? Ele mata algumas pessoas e condena as almas dela pra um sofrimento eterno, mas isso não é nada demais. Querer roubar o terreno do pai é mais importante. This makes me feel like a rat. Como vocês viram, tem várias versões. E lembrando que eu falei só de algumas, nem cheguei a falar de nem de metade. É algo interessante se analisar como um simples ouriço azul favorito dos autistas teve tantas versões de terror. Não existe algo confirmando do porquê o Sonic tem tantas versões de terror, mas na minha opinião eu acredito que tem alguns motivos. Primeiro, o Sonic ficou muito popular depois dos filmes. Os filmes, querendo ou não, fizeram a franquia voltar a ter uma alta popularidade. Notou que se você vê muito desse estouro dessas creepypastas foram pós os filmes. E como eu falei, Friday Night Funkin' ajudou muito na popularidade dessas creepypastas. E segundo ponto, é uma obra que, querendo ou não, é uma obra infantil. E a gente percebe que é uma ideia interessante. Você normalmente não espera ver um personagem infantil fazendo coisas completamente atrocidades. Você não vai esperar ver uma animação onde o Mario, sei lá, vai ser um racista. Tá. Você não espera isso. É algo diferente, algo que é completamente diferente. Isso, querendo ou não, atrai. É muito interessante a ideia. E também eu acredito que muito porque Sonic já mexeu um pouco nesses lados. Não tô dizendo que chega lá o Sonic mexeu um pouco, mas já teve muitas versões, vilões negativas ou versões do mal do personagem do Sonic. Até o Sonic, que é uma cópia robótica do Sonic. O Shadow, que sim, dava pra dizer que ele era criado para ser a versão sombria do Sonic. Flattery Sonic, que era um Super Sonic do mal. Então, querendo ou não, o Scourge, que é uma cópia do um Sonic de outro universo, que é maligno. Então, meio que a própria franquia já fez muito esse ponto do Sonic ser do mal. E, como eu disse, é uma ideia interessante e atrai muito público. A pior parte disso é mesmo os canais infantis que pegam essas franquias e tentam, né, o efeito Exalgate, que infelizmente existe, que é pegar uma obra pesadíssima que não tem nada a ver pra criança e você focar pro seu público infantil. Isso é uma merda. Mas isso não é culpa dessas histórias, é culpa desses youtubers arrombados mesmo. Bom, é sobre isso a história, espero que tenham gostado do vídeo e falou!